Olá pessoal, hoje nós estamos no Museu Galeria Hansen Bahia e hoje nós vamos falar um pouco dessa exposição que continua em cartaz aqui no museu, falando da vida e obra de Hansen Bahia. Então, interessante dessa trajetória artística de Hansen são suas produções, principalmente quando ele chega no Brasil, em 1950, ainda vivenciando o período pós-guerra. Nesse período, Hansen ele vai trabalhar na editora Melhoramentos como ilustrador de livros de cunho infantil e ele fica aproximadamente 5 anos nessa editora, mas ainda não era um artista formado, com um trabalho voltado para sua subsistência através da arte. Então, ele trabalha nesse período em São Paulo de 50 a 55 e na Bahia ele vai desabrochar mais com o espírito voltado para as suas xilogravuras. E em 55 isso acontece quando o Hansen chega no Brasil, na Bahia, e ele vai trabalhar conhecendo um pouco da trajetória artística na Bahia, mas vivenciando com aqueles artistas da Escola Baiana de Gravura. E isso desperta Hansen, onde acontece sua primeira parceria com Jorge Amado e no trabalho da obra Flor de São Miguel, que aí vai resultar num livro em 1956, que esse livro vai abrir portas para Hansen expor no Brasil e no mundo. Então a xilogravura, apesar de Hansen já ter produzido a sua primeira xilogravura em 1946, mas é em 1956 que ele vai lançar essa obra chamada Flor de São Miguel e ele vai tratar de trazer um pouco desse pelourinho boêmio e poético do final da década de 50 e ilustrando aquele cenário bastante poético com Jorge Amado. Então, essa exposição, vida e obra de Hansen Bahia, vai tratar um pouco dessa trajetória desse artista, principalmente a partir das suas produções, a partir das suas vivências. Hansen ele tinha como premissa das suas obras trabalhar as pessoas, trabalhar o seu cotidiano. Isso ele vai retratar desde a sua trajetória a partir de 1943, quando ele vai retratar o que foi o cenário do Holocausto, o que foi o cenário da Segunda Guerra Mundial. E isso ele vivenciou de perto, porque até 43 Hansen ele era bombeiro. E Hamburgo foi bombardeada em 1943, matando em torno de 40 mil pessoas. E foi um marco na trajetória de Hansen a partir desse drama, mas também foi a partir desse drama que ele passa a ter sua vivência enquanto artista, vai iniciar a sua produção e inicia justamente nesse período de caos. E em 1943, quando ele é levado para ser tratado no manicômio, depois de recolher as 40 mil pessoas mortas durante aquele bombardeio em Hamburgo. E por incentivo da enfermeira ele começa a pintar as suas primeiras obras. Mas, se tratando de xilogravura, que é o cerne dessa visita mediada hoje, nós vamos conhecer o universo das suas xilogravuras, primeiro a partir dos croquis. Tratando sobre xilogravura, nós vamos conhecer o processo da técnica, a partir também das obras que estão hoje expostas no Museu Galeria. O processo da xilogravura, ele acontece primeiro com croquis, um estudo, para saber aquilo que vai ser produzido e se de fato o artista quer aquele recorte ou não. Então, aqui na galeria, nós temos nessa exposição de vida e obra de Hansen Bahia, um pouco dessa trajetória, dessa produção artística, do artista, voltado principalmente para entender como é que acontece da matriz para a xilogravura e dos croquis para a matriz. E nessa exposição, nós temos esses croquis de estudo da série Sertanejo de Cangaceiros. Daqui a gente consegue perceber os traços do artista e de como isso vai influenciar na sua reprodução, de como isso vai influenciar na questão da matriz propriamente dita. E nessas obras de Hansen, nesses estudos, você já vai começar a entender o ensaio que ele faz para chegar à questão do movimento, do esforço, da perspectiva, e aqui ele inicia esse estudo para chegar nas suas produções. Então dá para ver com riqueza de detalhe os traços e como o artista pensou em fazer as suas obras. Hansen Bahia ele era um observador nato. As características colocadas em suas gravuras são detalhes muitas vezes dos aspectos históricos e sociais, ou até mitológicos, explorados em determinada região. Na série Sertanejo de Cangaceiros, o real e o imaginário popular
se fundem, dando à arte da gravura a sua imanência. Os vaqueiros, os bandos de cangaceiro, Maria Bonita e o Lampião se matizam como guerreiros sertanejos, ícones da resistência e da luta pela sobrevivência. As imagens criadas entre xilogravura sugerem o movimento do corpo do homem, do semiárido, sob o sol forte, manejando o gado, conduzindo para o mundo sobre um carro de boi. Os cavalos adestrados são servis e cúmplice desse sertanejo no dia a dia. Já o universo dos bandos do cangaço, Hansen Bahia explora a resistência, destacando a arma em punho. Mas estes sertanejos, ora heróis, ora somente guerreiros, são quase os odisseus que desfrutam da vida enquanto sabem que a batalha é certa e que chegará a qualquer momento. Por isso, Hansen não poupa seus personagens da diversão, da música e do descanso. São os bandidos heróis de um tempo moderno. E agora nós iremos falar sobre mais uma série que marcou a trajetória de Hansen enquanto artista. O tema da Segunda Guerra é um tema que está muito presente na trajetória de Hansen, porque ele vai estruturar suas vias crucis e seus dramas do Calvário. Essa série se chama Via Crucis Titmonig. E o interessante dessa série e desse compilado de obras voltada para essa temática é a sua produção. Quando Hansen vai iniciar o seu primeiro trabalho voltado para o drama do Calvário em 1950 e resultando num livro com texto de Menor de Tempitia em 1952. E nesse livro, Hansen vai narrar o que foi o cenário da guerra na sua perspectiva, voltado para esses horrores como foi o Holocausto. E nesse período dessa obra, voltada para a década de 60, Hansen vai estruturar a sua gravura Via Crucis Titmonig, inspirado também por uma outra Via Crucis, que é a Via Crucis do Pelourinho. E Hansen ele tinha narrado o Pelourinho no final da década de 50, no cenário boêmio e poético. Só que quando ele retorna da Etiópia, no final da década de 60, Hansen vai encontrar o Pelourinho no cenário de fome, miséria e horror. Daí ele vai criar mais uma série chamada Via Crucis do Pelourinho. Mas nessa série chamada Via Crucis Titmonig, Hansen vivenciou um cenário também de amor, quando ele conheceu Ilse e quando foi ministrar aula de gravura nesse castelo de Titmonig. E essa temática dessa obra, ela é muito ligada à Via Dolorosa do Cristo. Ainda sobre essa temática, a Fundação teve a felicidade de realizar 2 momentos de reunir todas as obras com essa produção de Hansen, a saber, voltado para a Via Crucis e para o drama do Calvário. Na exposição Hansen Mais que Sagrado e Mais que Profano, que aconteceu aqui na galeria, e também na Galeria Canizares, onde reunimos todas as obras com essa temática. Para vocês terem ideia, essa obra da série Titmonig já foi exposta até no Vaticano. Ainda se falando da técnica da xilogravura, estamos diante de uma matriz de xilogravura produzida por Hansen, e ela é o segundo estágio para se chegar a uma xilogravura. Feito e definido o croquis pelo artista, Hansen passava para o segundo estágio, para transformar aquele croquis em uma matriz. Então, essa matriz ela carrega a perspectiva, o movimento que foi pensado e idealizado pelo artista ainda quando aquilo era um croquis. Então, para finalizar o entendimento sobre a técnica da xilogravura, nós iremos vislumbrar agora o que é uma prensa de xilogravura. E aqui nós estamos diante de uma prensa original que Hansen produziu as suas obras. A matriz ela vinha entintada para essa prensa e depois ela iria ser prensada sobre o papel para chegar ao resultado final, que é a xilogravura. Quer conhecer um pouco mais dessa técnica? Tem uma surpresa para você. Temos tudo isso no canal da Fundação Hansen Bahia. Visite nosso museu virtual, visite as páginas da Fundação e aprenda um pouco mais da técnica da xilogravura.